Atemporal, para mim, não é muito difícil de definir. De uma maneira geral, eu considero atemporal o que está contextualizado com um momento, com uma época. Toda a criação contextualizada, conectada, de acordo com o seu momento histórico, ela vai acabar se tornando atemporal. O modernismo vem para Curitiba em doses homeopáticas, eu diria. A gente tem doses de modernidade que vão chegando na cidade. Desde da vinda da estação de trem, por exemplo, e a industrialização que é decorrente disso, até a inserção de novos materiais, o uso do ferro, o uso do vidro, o uso do concreto, a possibilidade de você verticalizar a cidade. São algumas demonstrações, algumas mudanças que essa modernidade vai trazendo. Dentro da modernidade, a gente tem uma série de frentes, e talvez aquela que ganha o direito de contar a história seja o modernismo funcionalista, principalmente de base centro-europeia, que é um modernismo que se consolida lá, nesse período pós-Primeira Guerra, de reconstrução dos países, da necessidade de padronização dos processos, de utilizar novos materiais para conseguir dar conta das demandas da população. É um modernismo que tem um viés social, portanto, muito forte, porque ele busca construir especialmente habitação popular em grande escala. Nem sempre consegue fazer isso nessas instâncias, mas ele surge com essa preocupação. Vila Nova Artigas, né? João Batista Vila Nova Artigas nasce em Curitiba em 1915. Ele é descendente de imigrantes italianos, os Vila Nova. Ele tem uma influência muito forte do seu avô, que havia chegado do Vêneto, e a gente percebe isso nesse traço de personalidade. Sua família Artigas, seu pai era de família mais brasileira mesclada com castelhanos. Não se sabe exatamente a origem, mas famílias imigrantes que andavam pelo sul do Brasil, né? O Artigas, ele perde o pai quando ele era muito novo, com cerca de 5 anos de idade. O pai era do comércio e numa viagem de navio ao Rio de Janeiro sofre um acidente e acaba, por complicações, vindo a falecer em Curitiba. Com isso, a sua mãe, que era professora, normalista, e havia se afastado das atividades didáticas, ela volta a lecionar para o sustento da família e parte junto com o João Batista, o Giocondo, que era o seu irmão do meio, e o Joel, para Teixeira Soares, próximo a Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Nesse momento eles têm um convívio com uma arquitetura de madeira muito, muito enraizada no ciclo da madeireira do Paraná. Anos mais tarde, o Artigas vai se referir a esse tipo de arquitetura de madeira como a sua casinha da infância do Paraná. Isso vai repercutir no brutalismo que o Artigas vai propor lá na década de 50 e 60, que é a marca da madeira no concreto, fazendo uma metáfora da casa paranaense em que ele morou quando criança. Ele retorna de Teixeira Soares com uns 11 anos de idade para entrar no ginásio paranaense, que era a principal escola. Desse período ele demarca muito a presença dos professores ligados ao movimento simbolista e paranista. Destaca o professor Dario Veloso, um historiador e uma figura notável. Do ginásio paranaense, ele ingressa no curso, na faculdade, na época chamava-se Escola de Engenharia do Paraná, e passa a fazer engenharia civil. Inquieto, e um menino que gostava sempre de desenhar muito,
ele não se via satisfeito com a carreira de engenheiro civil e gostaria de chegar na arquitetura. Artigas então faz uma transferência da Escola de Engenharia do Paraná para a Escola Politécnica de São Paulo, e lá ele vai cursar um curso chamado Engenharia e Arquitetura, que segundo Artigas nada mais era do que um curso de engenharia com algumas cadeiras de composição arquitetônica. Ele se forma lá em 1938, mas tem um aspecto bem importante nesse momento da formação do Artigas paulista. Ele, não contente também com o curso somente com a formação do engenheiro arquiteto na Politécnica, ele passa a frequentar à noite ateliês de belas artes, e nesse momento ele terá contato com pintores de uma vanguarda paulista, na década de 30 e 40, que foram bem importantes, que é o Volpe, Francisco Rebolo, entre outros ali, que vão formar uma segunda geração de pintores modernos paulistas, apadrinhados pelo Mário de Andrade, e que Artigas terá essa formação ali, e ele casa com uma dessas artistas, que era a Virginia Artigas, né? Vem a se tornar a Virginia Artigas, que é uma artista notável também, gravurista. Essa relação com Santa Helena é interessante, porque primeiro eu acho que a gente precisa colocar as coisas de uma maneira interessante, que é você pensar que a arquitetura é arte, né? Então, ele sendo arquiteto já seria um artista. Mas a arquitetura que ele aprendeu na Politécnica não era arquitetura artística, era uma arquitetura que era engenharia, né? E ele vai procurar um curso de desenho de modelo vivo, primeiro na Escola de Belas Artes de São Paulo, que era uma escola privada. E eles faziam esses cursos de modelo juntando vários pintores e cada um, pessoas que tinham interesse em fazer, e cada um dava um dinheirinho e pagavam a modelo, e a escola cedia o espaço. Então era uma coisa... E quem não tinha dinheiro para pagar o modelo, que era o caso da minha mãe, por exemplo, ia lá sem pagar nada. Ele conheceu minha mãe na Escola de Belas Artes, não foi no Santa Helena. Só que esse grupo que desenhava na Escola de Belas Artes acabou se juntando no que depois ficou conhecido como Grupo Santa Helena, o Edifício Santa Helena. E nisso o Grupo Santa Helena acabou se organizando como um tipo de um conjunto de artistas, vamos dizer assim, que tinham uma origem popular, humilde, que eram operários. E esses artistas, eles têm uma postura progressista, culturalmente progressista, eles estão ligados ao que está se fazendo na arte europeia, dentro de um campo do modernismo mesmo, entre guerras. E a partir do início da década de 40, ele tem contato com os escritos de Frank Lloyd Wright. E ele se aprofunda nesses escritos, e anos mais tarde ele vai dizer que, por conta do Frank Lloyd Wright, ele se tornou um moderno, pelas ideias. Sempre falam das casas, da influência do Frank Lloyd Wright para ele, né? O quanto foi importante na questão dele começar a descobrir e fazer arquitetura muito jovem. Mas ele fala uma coisa no documentário, numa entrevista, que ele se aproximou muito mais do Frank Lloyd Wright pelo que ele acreditava, pelo que o Frank Lloyd Wright fazia, muito mais do que o que ele projetava, né? Muito mais pela consciência social dele, enfim, ele precisava de alguém para se identificar, né? Na arquitetura. E ele encontrou no Frank Lloyd Wright essa pessoa. Mais importante para Artigas, o pensamento do que de fato a forma e aquilo que foi feito, né? Então, essa história para mim é muito boa porque conta um pouco do processo de construção da personalidade dele, do caráter dele, enfim, de tudo que ele foi depois, né? As suas casas começam a ter características de um modernismo organicista, do Frank Lloyd Wright, no início da década de 40 em São Paulo, e em 1942 ele faz a sua primeira casa em Curitiba, para um cliente chamado José Meri, infelizmente demolida, na Avenida João Galberto.
E essa casa ela tem esse sabor wrightiano. É uma casa não era uma arquitetura tão tradicional no sentido do que se fazia em Curitiba, ou dentro de uma ideia de ecletismo, arquiteturas de estilo. Em primeiro momento, com Frank Lloyd Wright. Num segundo momento, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a gente vai encontrar um Artigas já influenciado pela arquitetura dos cariocas, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Ride, né, e Le Corbusier. Artigas vai encontrar, então, como caminho do modernismo, um pensamento de um racionalismo corbusieriano. E ele vai, em 1945, projetar mais algumas casas em Curitiba. Nesse mesmo momento, ele vem projetar o Hospital São Lucas. E o Hospital São Lucas é a primeira obra moderna, racionalista, na linguagem corbusieriana do Paraná, anterior às obras de Londrina, que o Artigas fez ali em 47, 48 até 1951, aproximadamente. Como arquiteto, eu acho que ele foi um pioneiro em muitas coisas, né? Da concepção do espaço da Casa Paulista, embora ele fosse paranaense. Porque que é a casa urbana, né? É a casa que não tem a edícula, traz o banheiro para frente, tem uma implantação no lote que é diferente. Outro destaque como arquiteto é ser fundador da Faculdade de Arquitetura da USP, né? Dá aula lá a vida toda, praticamente, até ser cassado em 69, ele deu aula lá. Depois voltou mais tarde, mas até de 47, 48, que é a fundação da FAU, até 69, ele deu aula lá direto, foi responsável por uma grande reforma de ensino, que foi inserir na arquitetura o aspecto da visão artística da arquitetura, abandonar um pouco essa questão só do pensamento técnico, etc., que vinha uma herança da Politécnica. E ele foi um dos mais importantes nesse processo. Não fez sozinho, porque ninguém tem essa pretensão, fez com outros colegas, mas foi uma das lideranças desse processo de construção desse ensino da arquitetura dentro da FAU. Ela foi desenhada em 1949 para a família Bétega, a família de um médico que morou aqui muitos anos, né? Mais de 50 anos, e era residência, e eles também me contam as histórias de como moraram aqui. Nós fizemos uma pesquisa imensa para poder descobrir como era essa casa, quais seus aspectos originais, se haviam havido reformas, enfim, nós nos aprofundamos para poder também restabelecer o seu uso e compreender a sua história, a sua passagem ao longo do tempo. Então, ela mantém todos os seus aspectos originais. É lógico que ela tem uma conservação ou outra. Não é mais a casa dos Bétega, não é? É a nossa casa. Então, também tem meus móveis, meus tapetes, minhas bugigangas, minhas folhagens. E isso faz com que ela cumpra o seu dever pelo qual ela foi concebida, que é de habitação. Bom, essa casa eu comprei no ano de 2002. No começo eu procurava uma casa para ser meu escritório de arquitetura e eu sabia da existência de uma casa abandonada na Rua da Paz, que a família estava tentando negociar, e vim atrás e a gente adquiriu. E ela estava assim bem deteriorada, né? A família, o dono da casa havia falecido há uns 10 anos. E então a gente começou um processo de restauro durante 2 anos. Então só em 2004 é que nós abrimos a casa. Era meu escritório de arquitetura, né? Nós trabalhávamos com projeto, obras de patrimônio histórico também. E começamos a ocupar,
né, com esse lado do escritório, mas também abrimos a casa com o lado mais institucional, porque foi um grande marco assim de uma volta do nome do Vila Nova Artigas para Curitiba, que andava um pouco esquecido assim nas academias e pelas pessoas, e acabamos transformando essa coisa institucional. Fizemos exposições, encontros de arquitetos, fazia comida, fazia pequenas conferências, lançamentos de livro, tudo que girava em torno da arquitetura. E em 2015 eu vim morar aqui. Então eu entrei na universidade, agora eu sou professora de uma universidade, e o nosso escritório se reduziu a uma sala, né, ao estúdio. Né? Essa casa é enorme, ela tem 500 metros quadrados, acho que a gente ainda pode conviver e pode trabalhar. E a partir de então eu moro aqui com a minha família. Então agora ela tem o uso residencial do qual ela foi concebida. Que hoje em dia vocês podem achar que todo mundo ia querer essa casa. Né? Ela estava à venda fazia muitos anos aqui abandonada e ninguém quis morar aqui. Então nós nos apresentamos, fomos até esse representante da família e eles vieram me contar as histórias. Os netos, os descendentes mais jovens vieram me contar que brincavam muito, que corriam pelas rampas, que se escondiam na chapelaria, que era uma casa muito divertida, assim, cheia de segredinhos e que as pessoas adoravam vir aqui. Que isso era o maior atrativo. Eles moravam numa casa muito esquisita, muito diferente. Imagine isso em 1900, na década de 60, vamos dizer. Eu acho que Curitiba era muito modesta, né? Você enxergava a catedral daqui, né? Nós estamos no alto da 15. E eles tinham uma casa que era um caixote envidraçado, então era muito à frente do seu tempo. E mesmo hoje, né? Hoje em dia as pessoas ainda adoram vir aqui, acham inusitado, acham incrível. Não tem ninguém que não queira fazer uma foto na escada helicoidal, ou nos azulejos coloridos, ou tirar foto do piso. Ainda causa assim uma curiosidade, uma comoção. O carteiro, por exemplo, ele vem entregar aqueles encartes do supermercado e deixa 50, porque ele pensa que nós somos a portaria do prédio de trás da rua, porque somos da mesma cor. Então, essa compreensão de que esse caixote é uma residência e mora aqui uma família, nasceu assim com esse estigma e permanece. O que eu acho que a gente deve entender é que esses valores da simplicidade da circulação, de luz do sol, de não precisar acender a luz durante o dia, são valores da boa arquitetura. Isso é sustentabilidade. Então, isso não faz diferença de qual época isso foi feito. Trata-se de um partido de projeto inteligente, dele já posicionar a casa no lugar perfeito do lote que pega sol na maioria do dia. Dele entender que as pessoas que circulam aqui são crianças, idosos, jovens, a moça que trabalha, os gatos que moram aqui, todo mundo curte essas rampas. Então, não existe assim ser diferente por isso. Acho que é a genialidade da boa arquitetura brasileira e que se traduz muito fortemente na obra do Vila Nova Artigas. Aí vocês chegam nessa porta aqui, ó, que é uma porta universal, assim, porque a porta de entrada não é essa, é lá, a porta social. Tem outra rampa que desce, porque o estúdio era o consultório, o Dr. Bettiger era médico. Era o consultório do Bettiger, igual o Niklevix. O Gal Niklevix também era médico, então eles têm seus consultórios nas casas. Então, ele vai ter percurso do médico, do paciente, da dona da casa, da visita, mas não, até existe, mas tem uma porta central onde pode entrar todo mundo. Abriga todos os serviços sob o mesmo teto, isso é um grande valor do Vila Nova Artigas. É um grande abrigo, ou seja, por que tem que ficar solto? Por que a pessoa para trabalhar tem que morar lá longe da casa grande? Né? Então, ele coloca todo mundo junto e faz isso com maestria de artista. Coloca a escada helicoidal, que foi assim, um elemento escultórico muito difícil de se executar e muito caro, para a empregada.
Ele não está aqui no meio da casa para exibir para as pessoas, né? Então, são os valores que a arquitetura vai comunicando como lições, assim, de vida humana, normal, que a gente deveria sempre seguir. Eu acho que é muito importante a gente dizer que nessa casa e muitas outras do Vila Nova Artigas, a implantação no terreno dá uma lição de que como a casa, como aquele lugar abriga aquele imóvel. Então aqui é alto e tem uma insolação do período da tarde. Então a nossa fachada para a rua é muito tímida. Quem vê lá da rua vai ver um caixotinho vermelho, não sabe nem o que está acontecendo. E entra aqui e se assusta com esse terreno enorme de 40 metros de extensão, com um grande jardim lateral, que é um jardim e não é. Ele é uma das grandes marcas do arquiteto porque ele faz esse dentro-fora. Vocês estão aqui, mas vocês percebam que se a gente abrir essas janelas, né, elas vão abrir até o chão. Você está no jardim. Ele amplia o ambiente da sala. Lógico que em 1949 nós não tínhamos vidros temperados, então a tecnologia existente era essa aí. Então essa implantação e o jardim lateral já começa a conduzir os espaços da casa. É uma das casas que mais tem rampa. Em toda a história e as obras do Artigas, ela tem 3 grandes rampas. Tem a rampa rua, que sai da rua, percorre bem devagarinho, o nome disso é promenade, vocês já devem ter ouvido que as pessoas vão passeando e chegando. E chega nesse ponto da cota do térreo, que é onde nós estamos. Daqui, ela desce outra rampa com desenhos orgânicos e coloridos, um tapete, que vai conduzir ao acesso do consultório, do estúdio, que está a meio nível. Isso pelo lado de fora. Pois na época, né, o Dr. Bétega era médico e acolheu seus pacientes por essa rampa intermediária. E aqui dentro tem mais uma rampa, que é a rampa que dá acesso à área íntima da casa. É uma rampa também legal porque ela é articuladora do espaço, não é só uma circulação. Perceba que você vai subindo, mas você enxerga tudo, você pode ir conversando, você passa de um ambiente para o outro, faz uma pequena paradinha onde tem o estúdio, o antigo consultório e continua para os quartos. E o outro acesso muito bacana é lógico que é a escada helicoidal que dá para o quarto da empregada, né? Que acho que é a cereja do bolo, as pessoas adoram, as crianças acham que parece um brinquedo, os meninos vêm tirar foto no buraco da escada, fazem 1000 peripécias e ela é muito fotogênica. Então, ela está na dependência de serviço, porque, novamente, né, a fachada principal é apenas mais uma das fachadas. A gente tem outras perspectivas muito incríveis, independente de ser essa a última, a dos fundos da casa. Então, acho que isso também compõe e deixa os seus 4 lados perfeitos. Na década de 1950, o Vila Nova Artigas ele não vai mais produzir tantos exemplares no Paraná. Na década de 60, ele produz apenas uma casa em Caiobá e para o seu irmão Jocondo. E na década de 70 ele faz alguns projetos para alguns familiares, alguns parentes. Dentre eles é realizado somente a Casa Niklevix, em 1978. Casa Niklevix, que hoje é a do Marcos Bertoldi, né, que ele comprou, é a casa de uma prima minha, prima irmã minha, filha do irmão mais moço do meu pai, meu tio Joel, que teve 3 filhos, e a Márcia casou-se com um médico, e acho que na década de 70 ela foi, ela tinha 4 filhos gêmeos, tinha 2 meninos, depois um casal de gêmeos, uma família grande, e ela foi pedir para o meu pai fazer uma casa para ela. Eu me lembro que a Márcia dizia assim, eu falei para o tio Batista era meu pai. Eu falei para o tio Batista, mas esse vidro grande aqui, como é que eu vou limpar esse vidro? Ele falou, não limpa.
O Artigas não me conhecia para fazer essa casa, ele não precisou me conhecer para me entregar uma casa com tantas qualidades, com tantas vantagens, aonde eu e todos nós aqui nos sentíssemos tão bem. Então isso me sinaliza que por mais que você trabalhe, eu trabalho dessa forma, você também, com uma arquitetura muito customizada, com trabalhos muito específicos, onde as pessoas são muito exigentes e têm muitas particularidades e querem viver de maneiras, né, já muito específicas e particulares, o principal da arquitetura não depende dessas particularidades. Você não precisa, em primeiro lugar, eu acho que você deve escolher um lugar bem iluminado, bem arejado, bem ensolarado, com um excelente contato com as áreas externas, com ambientes bem proporcionados, onde a beleza também se imponha. E nada disso, ele não precisaria me conhecer para fazer nada disso. Um bom arquiteto deveria ser capaz de fazer isso para todo mundo. E muitas vezes as pessoas valorizam mais o meu cantinho gourmet, ou o meu cantinho, o meu closet com não sei quantos pares de sapato e não sei o que. Mas na verdade a arquitetura não está aí. A arquitetura está muito mais no atendimento dessas questões que são comuns a todo mundo, na verdade, que são comuns a todos nós. De um modo geral, a casa, como vocês sabem, ela tem uma orientação leste-oeste, que é bastante by the book, digamos assim, bastante clássica, onde o leste, todos os quartos são voltados para leste, ou seja, é um sol matinal, é um sol que já começa a aquecer os quartos pela manhã, higieniza os ambientes, e à tarde o sol gira e entra pelas salas, né? E com exceção dessa sala aqui onde nós estamos, que está orientada a norte, e que então tem uma incidência maior de sol justamente por estar a norte, apesar desse norte vir um pouco fracionado por conta da perna. Uma arquitetura nesse grau, infelizmente, deveria estar acessível para um público maior e nunca está. E eu sou muito procurado também por arquitetos que visitam a cidade, por grupos de arquitetos que vêm de outros estados. Então, muitas vezes eu faço aqui pequenas palestras ou pequenos eventos. Então, essa é uma maneira realmente de difusão, de preservação e de sublinhar a importância desses imóveis para a nossa história, para a cidade, fazer com que as pessoas compreendam que uma casa melhora com o tempo quando ela tem os pré-requisitos necessários, né? E não o contrário, né? Mas a casa também passou a ser para mim um grande repositório de ideias, de pensamentos, de reavaliações do que eu pensava, de realmente valorizar ou não determinadas coisas. Então a casa ela acaba sendo muito estimulante, ela é uma espécie de caixa de experiências, onde todo dia você se sente convidado a interagir, a participar, a de alguma forma ter uma relação com o imóvel. E isso é muito instigante, né? Evidentemente, para um arquiteto, então, é algo único e muito vantajoso. Então a gente segue dessa forma, sempre numa relação cada vez mais estreita com a casa e querendo que essa experiência se multiplique e avance e capilarize, que mais pessoas possam entender a arquitetura dessa maneira, como algo que pode ser revitalizado, recuperado, que faz bem para todo mundo, para a nossa história, para a história da própria arquitetura, para a história da cidade em última análise. Ele tem um dos poemas que ele mais gostava, que é um poema do João Cabral de Melo Neto, que chama A Bala, a Faca e a Lâmina, e ele sempre dizia assim: é uma faca só lâmina. A faca só lâmina é a razão, né? Você está a razão da racionalidade, né?
É você nunca escapar daquilo que é a ciência, que é o saber, que é o comprovável, etc. Por outro lado, ele dizia também, aí baseado num outro poeta, que a arte fala quando a ciência cala. Que é um pouco dizer assim, a ciência é sempre a ciência, mas quando a ciência não explica, a arte pode entrar. E aí é onde é a invenção humana, né? Então, quando ele diz a arte fala quando a ciência cala, ele está dizendo assim, bom, na hora que eu não sei resolver esse problema nessa obra, e aí eu vou inventar uma janela para pôr aqui, é a hora que a arte falou, escalou a ciência. O que é interessante observar sobre a produção do Vila Nova Artigas em Curitiba é que nós tivemos na cidade exemplares de várias fases da sua carreira, né? Desde a influência do Frank Lloyd Wright, a influência dos arquitetos cariocas e de Le Corbusier, e na década de 70 com a Casa Neclevix, um Artigas não somente maduro, mas também com uma arquitetura consagrada já no final da sua trajetória de vida mesmo, e como um grande arquiteto moderno e de repercussão no Brasil e no meio internacional também. Bom, para um historiador você falar em atemporal é difícil, né? Porque o historiador vive do tempo, né? Vive do tempo e no tempo. Eu acho que, eu interpreto que vocês estão um pouco pensando numa coisa que esse atemporal seria uma questão um pouco da universalidade da arquitetura, não só no tempo, mas também no espaço. Quer dizer, no fundo, uma boa arquitetura aqui não é diferente de uma boa arquitetura, sei lá, na Argentina, nos Estados Unidos ou na África do Sul, ou seja lá o quê. Quer dizer, a ideia de uma arquitetura urbanista, independente de tempo e de espaço, ela tem que ser um espaço de humanidade. Eu estou entendendo isso aqui, assim, né? O atemporal como universal, como no sentido de uma universalidade. No final das contas, o atemporal não é a gente que diz o que é, né? É uma questão da história que vai dizer se aquilo ou não é uma coisa que passa por todos os tempos, né? Eu costumo pensar muito que a gente viver o presente intensamente, né, e fazer as coisas hoje, entendendo o que está acontecendo hoje, faz com que isso tenha muita consistência para aquilo, em algum dia, alguém poder dizer que é atemporal.